Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina após a morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre Divino é Jesus. Com esse poema de Casimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier, nós desejamos a todos vocês um dia excelente, que Jesus continue nos mantendo sob a sua paz. E a temática de hoje, para as nossas reflexões, por que Kardec? Voltamos alguns anos atrás, há 160 anos atrás. Era uma noite de terça-feira do mês de maio, decorria o ano de 1855, quando compareceu à residência da senhora Pliny Maison, ficava na rua Granger Batelier, número 18, na cidade de Paris, na França. Compareceu o ilustre professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Pela primeira vez, o professor Rivaio iria participar de uma reunião envolvendo mesas girantes, que naquela época faziam sucesso na Cidade Luz. Apenas 23 meses depois desta noite, no dia 18 de abril de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele lança o Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita. Portanto, quase 2 anos depois, Kardec iniciou-se no intercâmbio com o além. Nesse pequeno espaço de tempo, constatou a realidade da vida além túmulo e da manifestação dos espíritos. Propôs milhares e milhares de indagações aos mentores espirituais que o assistiam. Selecionou respostas, colocou-as em ordem e deu corpo de doutrina a ideias que isoladamente arranhavam a realidade, mas que em conjunto consubstanciam a autêntica revelação. E Kardec começa a indagar. E vai obtendo respostas desafiadoras. E ainda hoje, muitos perguntam, por que Kardec? Para que Kardec? Será a presença augusta do nosso Mestre Jesus, a presença amiga do Divino Mestre, com toda a sua sabedoria, não teria sido suficiente para a humanidade ter conseguido lograr o avanço que precisava? Para que Kardec? Para que a doutrina espírita? Vamos dar a resposta. Há mais de 2000 anos, o Evangelho de Jesus percorre particularmente a civilização ocidental e temos observado mais diversas interpretações que resultaram nas infindáveis religiões e foram constituindo e constituem até os dias de hoje a nossa cultura moderna. Allan Kardec, ele surge em meados do século XIX para trazer uma verdadeira revolução do conhecimento da humanidade em vários aspectos. Através da doutrina espírita que ele codifica e para nós
Kardec foi bem mais que um codificador. Por quê? O codificador é aquele que reúne os conhecimentos na forma de um código de leitura. Allan Kardec organizou uma metodologia muito bem preparada, com pensamento diferenciado, e constituiu o pensamento espírita a partir dos ensinamentos dos espíritos. Não é a doutrina espírita de Kardec, mas é a doutrina que, através de Allan Kardec, se diferenciou de todas as outras religiões, a tal ponto que não poderíamos reduzir a doutrina espírita a apenas a uma religião. Sequer podemos dizer que a doutrina espírita seja apenas uma ciência ou apenas uma filosofia. A doutrina espírita, ela é uma doutrina, a reunião de todos os conhecimentos mais importantes que formam a nossa cultura e que traz luz para todos os campos da nossa atividade humana. Estudar Kardec para entender Jesus. O grande problema é que a humanidade não entendeu Jesus, porque Jesus nos mostrou o alvo, ninguém nos deu o mapa. E Kardec é exatamente a possibilidade do mapa, do percurso que nós devemos percorrer para alcançarmos o entendimento maior daquilo que o Mestre veio nos ensinar. Porque senão, as várias passagens que Jesus trouxe no seu Evangelho, até então inteligíveis para o nosso entendimento mais profundo, e ficaria sem sentido até os dias de hoje se não fosse a doutrina espírita. No âmago do entendimento da colocação de Jesus, a reencarnação. A reencarnação que foi abolida do conhecimento do cristianismo e que, tendo tirado esse conhecimento básico, todo o entendimento das premissas evangélicas se tornaram inteligíveis, incompreensíveis, ilógicas, injustas. Com a doutrina espírita, com Allan Kardec, nós podemos entender que a fé, essa alavanca que nos impulsiona ao progresso, ela não precisa ser cega, ela não precisa ser um instrumento de força subjetiva apenas. Ela pode encontrar na razão o substrato da compreensão e do entendimento, fazendo com que ela se torne inabalável. É assim que, numa doutrina intelecto-moral, o codificador estabelece uma nova era para o conhecimento humano, uma era que estamos arranhando, mas que estamos avançando cada vez mais, à medida que vamos entendendo que não é mais possível estudarmos os conhecimentos profundos que Jesus nos deixou sem as luzes da ciência. Assim como não é possível percorrer os avanços tecnológicos e científicos sem o coração de Jesus. Coração e razão, duas asas que dão voo ao pássaro, já são possíveis, graças à doutrina espírita. Entender Kardec para compreender Jesus. Estudar Kardec para fazer sentido o que Jesus nos diz. É uma tarefa fundamental que estamos em esforços cada vez maiores, procurando alcançar na medida dos seminários, dos eventos, dos estudos, espalhando por todas as horas do conhecimento em todos os locais. Alguns locais com muita facilidade, porque encontramos o coração amoroso das pessoas. Em nossa cidade, em nosso estado, em nossa pátria, mas tão difícil de serem amados. Quando o grupo que ama esses ensinamentos já tem em si uma resistência contra qualquer conceito religioso. Porque hoje em dia existe um glamour em dizer
que não acredita em espírito, que não se acredita em Deus, em vários eventos científicos, e a ciência tem mostrado prodigiosa em nos trazer avanços. Mas, ao mesmo tempo que avança, ela tem a ilusão de estar descortinando apenas a matéria. A explicação de todas as coisas, a cada vez mais antigo e obsoleto, a ideia da alma. De tal forma que em eventos científicos é muito complicado alguém levantar a mão, falar em espírito, falar em alma, falar em divindade. É comum encontrar em algumas pessoas um sorriso no canto da boca, um sorriso que sem palavras, vendo as pessoas dizendo como ela está atrasada, acreditando em crendices, em coisas ultrapassadas, quando na verdade é exatamente o conhecimento espiritual da realidade da natureza espiritual que poderá completar todos esses avanços e fazer sentido a esses conhecimentos. Jesus foi nos apresentado como uma figura religiosa, como uma figura que preceitou apenas uma religião pelas religiões cristãs comuns. A doutrina espírita nos apresenta Jesus como uma figura modelar, não um ídolo que precisa ser adorado, mas como um ícone pelo qual nós podemos alcançar uma visão mais profunda da vida e uma visão de nós mesmos. Aliás, o próprio Mestre, o próprio Cristo, que é considerado pela maioria das religiões o próprio Deus, ele rejeitou essa classificação. E em determinado momento, o seu discípulo se aproxima e lhe diz: ó bom mestre, ele interrompe e lhe afirma: por que me chamaste de bom? Bom é somente o meu Pai que está nos céus, mostrando que ele não é Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Antes da doutrina espírita, não tínhamos como entender as várias moradas da casa do Pai, como os vários planos, os mundos, os orbes e as dimensões espirituais, que são habitados pelos espíritos. É através de Allan Kardec que fará sentido a ideia da evolução. Por quê? Por que me chamais de bom, dizia Jesus? Porque ele sabia que o ponto ao qual ele chegou foi um ponto percorrido num processo evolutivo. Assim como nós estamos percorrendo, e um dia nós alcançaremos na evolução os patamares da felicidade, de bondade, de perfeição e de amor. De amor que o Mestre já atingiu. É através da doutrina espírita que entendemos que essas várias moradas são os planos evolutivos, que nós vamos passando à medida que vamos evoluindo. Mas, mais do que isso, o Espiritismo nos explica que nós não precisamos ir para outro planeta para evoluirmos interiormente, para condições melhores do nosso mundo interior. O Espiritismo vai nos mostrar que processo de primitividade ou de grandeza pode se efetuar dentro do mesmo planeta. As várias moradas que Jesus se referia, também queria se dizer que ele estava falando das moradas interiores, subjetivas. É quando o Espiritismo empresta a psicologia também. Uma nova cartografia que nos faz entender que Jesus não era apenas um mestre comum, filosófico. Jesus era um médico. Jesus era um psicólogo. Jesus era capaz de trazer as luzes que estava faltando para toda a humanidade e que ainda está faltando para todos nós. Mas é Kardec que irá nos esclarecer
sobre todos esses aspectos. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda a respeito das moradas da casa do Pai, a classificação em diversos planos evolutivos dos planetas que existem no nosso universo. Qual seja, os planetas primitivos, os de expiação e provas, de regeneração, ditosos e divinos, ou felizes ou celestes. 5 planos de moradas da casa do Pai, aonde existe todo o trabalho evolutivo que se conhece no nosso universo. Nós estamos no segundo plano, provas e expiações, classe média baixa. Já não estamos na extrema pobreza moral da humanidade, que são os planos primitivos. Mas todos nós, mesmo aqueles que tanto orgulho têm do nome de família, que tem muito dinheiro, classe média baixa, nós ainda não chegamos na metade do processo, que é a regeneração. É através de Kardec que nós vemos os comportamentos humanos estagiando mais no princípio ou direcionando mais no caminho evolutivo. Uma metáfora. Um discípulo acompanhava o seu mestre e ele lhe pergunta: mestre, como é que nós podemos identificar os habitantes dos diversos planos evolutivos, das diversas moradas da casa do Pai? O mestre olha para ele, para o seu discípulo, e lhe propõe um desafio. E diz assim: está vendo aquele homem que está vindo em sua direção? Dá um tapa no rosto dele. O discípulo ergue a mão e dá um tapa no rosto do homem que estava vindo em sua direção. O indivíduo nem pensou, revidou e devolveu o tapa no mesmo instante. Arco reflexo. Ele caiu. E o mestre olhou para ele e disse assim: esse é do nível primitivo. Nem entrou a razão. Ele recebeu agressão e, como reação imediata, ofereceu a mesma face, a face da agressividade. Jesus dizia: oferecei a outra face. A outra face é a face da consciência, é a face de resposta diferente daquela que lhe foi oferecida, principalmente nas agressões. Mas nos planos primitivos, quando se está muito perto dos instintos, os indivíduos desses planetas primitivos, que ainda habitam o planeta Terra, são indivíduos de reflexos no trânsito das relações humanas e a pobreza moral da humanidade. O discípulo se levanta, vai mais adiante e o mestre diz assim: está vendo aquele segundo homem que vem vindo? Sim, mestre. Dá um tapa nele, no rosto dele. Ele foi lá e deu o tapa no rosto do cidadão. O homem olhou para ele, esperou um pouquinho e devolveu o tapa no rosto dele. Ele levantou e o mestre esperou que ele se recompôs e disse: esse é de expiações e provas. Esses somos nós, porque ele não bate na primeira, ele estuda a situação. E se fosse um sujeito de 2 metros de altura, ele não daria o tapa, né? Ele só te bateu porque você é pequenininho, franzinho, baixinho, viu que tinha chance, então ele revidou. Esse é de provas e expiações. Classe média baixa. Porque ainda nós funcionamos pelas leis dos instintos, mas com a razão. Nós calculamos o que convém e o que não convém para nós. É como a maioria da humanidade vive, ainda conforme as suas conveniências. Nós já usamos a razão para dar a impressão de evolução, mas o que nos comanda é a instintividade. Isso vale para a agressividade,
vale para a sexualidade também. Não há nenhum erro na natureza em premiar suas espécies com instinto, que, aliás, nos garante a sobrevivência. Mas mover apenas pelo instinto, mesmo com arco reflexo, ou ainda acusando uma certa intelectualidade, nos garante uma classificação no segundo plano de expiações e provas. Se aproximou o terceiro homem. O mestre se aproxima e diz assim para o seu discípulo: está vendo aquele terceiro homem que vem lá? O discípulo: estou vendo, sim. O mestre estava lhe ensinando e diz assim: dá um tapa nele também. Ele foi e deu um tapa no terceiro homem. O homem parou, deu uma olhada para ele, olhou para o lado, voltou e disse: eu não vou te dar um tapa, mas eu estou com uma vontade de te dar um tapa. Aí o mestre olhou para ele e disse: esse é de regeneração. Porque regeneração ainda existe a emotividade. Os instintos ainda estão lá. Porque é uma herança natural, da qual nós não afastamos nunca. O que acontece é que nós vamos construindo outras possibilidades além das primitivas. E na regeneração, que é a etapa que o nosso planeta está caminhando de forma decisiva, neste momento, e permanecerão no plano da Terra aqueles que ainda carregam as mágoas, os medos, as agressividades, mas já temos condições de administrar. Já temos condições de oferecer para o mundo e para os outros uma segunda possibilidade de respostas superiores, onde a consciência e a capacidade superior e efetiva começa a predominar. Finalmente, vamos saindo aos poucos das etapas primitivas, das expiações e provas, ingressando numa era nova de regeneração, onde ainda existe os nossos sentimentos que permeiam o nosso passado, mas já começa a surgir o sentimento que compararão o nosso futuro, que farão parte da nossa estrutura intelecto-moral e afetiva, conforme Kardec nos traz em obras póstumas, uma aristocracia intelecto-moral. Está vendo aquele quarto homem que vem vindo? Sim, mestre, estou vendo. Dá um tapa nele. Ele vai dar um tapa no quarto homem. O homem olha para ele, os olhos se enchem de lágrimas, e ele lhe diz assim: meu irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Esse é do nível dos ditosos, porque ele já cogita, provavelmente, que se ele foi agredido, é porque ele mereceu. E se ele mereceu, dentro dele deve nascer uma outra postura, a postura do perdão. E naquele momento, já não há mais violência, conforme nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma predominância do bem sobre o mal. O mal ainda existe dentro dele, como uma memória, a qual ele já não registra como algo do seu presente vivencial. Mas ele já tem a oferecer a postura da bondade. Um exemplo: Chico Xavier, filho das Minas Gerais, exemplo de filho de espírito ditoso. Conta-se que uma pessoa visitou Chico Xavier quando ele contava com 88 anos de idade e já não tinha mais condição de ir ao centro espírita. Então ele recebia em casa as visitas das pessoas e se formava uma grande fila para olhar o Chico Xavier, tocar o Chico, beijar as mãos do Chico, receber uma mensagem de amor. E aquele companheiro que acompanhava o Chico, silenciosamente, via que as pessoas que chegavam até ele
já não esperava mais uma mensagem psicografada do filho desencarnado, por exemplo. Muitos deles iam só lá para ver o Chico, só para conhecê-lo e ver a presença efetiva daquele homem extraordinário. Chico Xavier, depois de um longo dia em que a fila não terminava nunca, ele olhou para o companheiro e disse assim: por que você acha que essas pessoas vêm de tão longe só para me ver? E esse companheiro pensou, e naquele momento ele se lembrou de Jesus. Eis que Jesus era procurado por inúmeras pessoas, de várias procedências. Zaqueu, por exemplo, subiu numa árvore para ver o mestre. Muitos queriam tocá-lo, porque sabiam que na fé poderiam ter a misericórdia para receber virtude que sairia do mestre para curá-lo. Então, ele olha para o Chico e diz assim: Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. O Chico guarda a informação na sua humildade e segue atendendo. Ao final do dia, estava com um pouco de sangue na boca, aquela boca ressequida de tantos beijos que ele dava na mão das pessoas que o procuravam. Então, é que chega o companheiro e pergunta: Chico, por que é que você beija as mãos das pessoas? E o Chico responde: porque eu não tenho mais saúde para me curvar e beijar os pés. Vem então o quinto homem. E o mestre diz assim: dê um tapa nesse homem também. O discípulo avança, mas quando ele olha para os olhos daquele homem, ele não consegue agredir mais. Algo de diferente naquele homem impede a agressão. E aquele magnetismo fantástico que faz com que cesse a agressividade nos remete à figura do mestre. Eis que Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, em sua época, quando foi procurar Jesus para pedir a cura para sua filha, uma vez que ele não acreditava, mas ele foi, a pedido da sua esposa Lívia, que já era uma alma engrandecida. Ele vai, e que era um senador romano. Aliás, esse episódio está descrito no livro há 2000 anos. Ele se aproxima de um determinado local, onde Jesus meditava normalmente. E ele entra num devaneio diferente. Estranhamente, ele não sabe quem é o mestre. Ele tinha uma descrição muito vaga daquele homem chamado Jesus. Então, ele fica pensando nas coisas da sua vida, como se algo estivesse acontecendo naquele ambiente. E quando ele pensa em ir embora, ele percebe a aproximação de um homem diferente, um homem de cabelos claros e luminosos, de um olhar indescritível. Quando ele olha para esse homem, ele não consegue falar. E ele cai de joelhos. E ao cair de joelhos, ele começa a chorar copiosamente. E entra num conflito. Pois que é um senador romano, falando como um homem qualquer. E naquele momento, está de joelhos chorando. E aquele homem se apresenta como Jesus, dizendo-lhe: vai para casa, pois que sua filha seria curada. Não por ele, que era filho do orgulho, mas pelas virtudes da sua esposa, que já havia desenvolvida a humildade. Mas que ele aproveitasse naquele momento para refletir mudança, pois os destinos futuros dependeria muito, pois no seu caso, das escolhas que ele fizesse. Ele se levanta e vai para casa, sem ter conseguido sequer falar com Jesus. Porque diante de um ser divino, celestial, como Jesus, nós não temos palavras, nós não temos reações. Jesus mostrou que nós temos um tesouro dentro de nós. Jesus nos mostrou o alvo,
Kardec nos deu o mapa. O Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa bússola que indica o caminho de chegarmos até lá. Para chegarmos até Deus, para adquirirmos a luz, a pureza e mantermos as vibrações de amor para sempre. Que bom! Que bom que a gente consiga muito brevemente avançar nesta caminhada interior e merecermos planos melhores de felicidade para as nossas vidas. A doutrina espírita nos dá condições para isso. É através de Allan Kardec que nos deixou esse arsenal de conhecimento, que nos deixou um mapa que vai nos levar ao tesouro que está dentro de cada um de nós. Para que Kardec? Alguém ainda tem dúvida? O mundo atolava-se na incredulidade, tripudiando sobre a ideia de Deus. Entretanto, Allan Kardec, nas páginas do Livro dos Espíritos, descortinou os horizontes da imortalidade e assentou os fundamentos da fé raciocinada. O mundo afundava-se na superstição, cultivando situações supostamente sobrenaturais. Contudo, Kardec, nas considerações do Livro dos Médiuns, desvendou a dimensão espiritual da vida e explicou o fenômeno mediúnico. O mundo mergulhava no desespero, olvidando o amor e a caridade. No entanto, Allan Kardec, nas dissertações do Evangelho segundo o Espiritismo, reafirmou o ensino moral do Cristo e trouxe de volta a Boa Nova em sua pureza primitiva. O mundo escravizava-se à intolerância religiosa, temendo o destino após a morte. Todavia, Kardec, na discussão lúcida de o céu e o inferno, contestou as penas eternas, expôs a justiça divina e exaltou a misericórdia do Pai. O mundo perdia-se no labirinto das interpretações teológicas, enredando-se na trama dos dogmas rígidos. Mas Kardec, nos capítulos de A Gênese, discorreu com simplicidade a clareza sobre a origem da terra e do homem, do bem e do mal, e interpretou à luz da razão os milagres e as predições de Jesus. Ao codificar o Espiritismo, Allan Kardec revolucionou o conhecimento humano, convocando a ciência e a filosofia a experimentar e pensar no mais além. Enderecemos, pois, ao valoroso missionário de Lyon nossa mais profunda gratidão pelo bem que semeou em nosso caminho, abrindo-nos o coração para a fé inabalável na vida futura e dando-nos a certeza de que o sofrimento de hoje é o prenúncio de felicidade do amanhã. Que a divina presença do Mestre Jesus, o amigo incondicional, que Ele mantenha sob a sua paz todos nós, hoje e sempre. Nosso muito obrigado. Que assim seja.